continuidade à disciplina, a gente vai começar a falar sobre a composição química da célula, sobre a química celular. Certo? Então, vamos falar aqui, como vocês sabem, né, nós temos as células procariontes, que nós já comentamos, e aqui nós temos exemplos de células, uma célula eucarionte, uma célula animal e uma célula vegetal. Com relação aos constituintes das células, né, a gente já falou, né, de algumas diferenças entre célula animal e vegetal, mas além das organelas, tem vários outros componentes químicos, né, tanto orgânicos e não orgânicos, que compõem para que a célula realize seu metabolismo, e vários componentes que a célula produz. Então, a gente tem um grupo de compostos químicos. Nós temos compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Dentre os compostos inorgânicos, a gente tem a água e os sais minerais. E os orgânicos, né, dentre os principais, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas. Então, a gente tem todo esse conjunto de compostos que estão presentes na célula para que ela realize suas funções vitais. Com relação à composição, que a gente sempre comenta, né? O principal composto, o composto que predomina, que é cerca de 70% da célula, é a água. Então, a água compõe, na verdade, 70% da célula. A água, um componente inorgânico, compõe 70%. E logo após a água, depois da água, que compõe em média 70%, eu falo em média, porque entre os tipos celulares é variável. Por exemplo, uma água viva, ela apresenta muito mais de 70% na sua composição. Certo? Então, e há composição distintas entre células animais e células vegetais, mas em média, uma célula é composta por 70% por água. Em seguida, compondo cerca de 15% da célula, nós temos as proteínas, 7% ácidos nucleicos, 3% carboidratos, lipídios, em média 2%, sais minerais 2% e outros compostos 1%. Então, a célula predominantemente é composta por água. E tem vários elementos químicos que estão presentes na natureza e compõem a célula, que a gente tem, né, a tabela periódica destacando os principais elementos, esses que estão mais elevados, que estão presentes na célula, né, na natureza. A gente tem oxigênio, hidrogênio, sódio, cálcio, potássio, magnésio, ferro. Então, a gente tem vários compostos que estão presentes na célula. O fósforo, certo? O sódio, o potássio, o cálcio. Então, tem vários compostos desses químicos que estão presentes nas células, exercendo algumas funções específicas que nós vamos falar. Bem, e 95% dos compostos químicos dos seres vivos, da composição química dos seres vivos, é por esses 4 elementos químicos, que a gente fala que é o chumbo, né? Que é carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Então, 95% dos seres vivos, 95% das células, obviamente, que compõem os seres vivos, são compostos por esses 4 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que é o chumbo, ok? E aí, além desses 4 elementos que são os principais compostos, a gente tem outros que são biológicos, a gente diz que são biologicamente importantes. Que a gente tem o sódio e potássio, que a gente tem compondo, que a gente vai falar mais na frente, a bomba de sódio e potássio, a gente tem o cálcio, fósforo, enxofre. Então, a gente tem vários compostos, vários elementos químicos que compõem os seres vivos, as células e consequentemente, os seres vivos. Alguma pergunta, gente? Estou acompanhando aqui. Por enquanto, não, professora. Então, só para comparar aqui uma célula animal e uma célula vegetal, só para comparar aqui um animal com planta, tá?
Por exemplo, questão da água. Os animais, eles são compostos mais ou menos 62%, tem uma composição. Lembra que eu falei que a composição média é 70%? Os animais, eles são compostos por 62% de água e as plantas 74%. Sais minerais estão presentes em maior quantidade em células animais, cerca de 4%, enquanto as plantas 2,5%. Carboidratos, nos animais 6%, nas plantas 18%. Por quê? Porque a celulose que compõe a parede celular das plantas, ela é um carboidrato, por isso que essa maior quantidade lá de carboidrato, né, por conta da celulose nas células vegetais. Os lipídios estão em maior quantidade, que são as gorduras nas células animais, cerca de 11%, enquanto que nas plantas, 0,5%. Proteínas, maior quantidade nas células animais, 17%, e nas plantas, 4%. Então, só para dizer que há uma diferença, aqueles valores que eu mostrei no gráfico para vocês são valores médios, que ocorre variação entre células animais e células vegetais, bem como também ocorre uma variação dentre as células animais. Então, nós vamos começar falando das substâncias inorgânicas, e a partir da próxima aula a gente vai falar das substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas são substâncias mais simples, têm poucos átomos, são moléculas menores. E elas não, como elas são inorgânicas, elas não têm o carbono na sua constituição. Vocês lembram da química orgânica? Que a química orgânica ela é conhecida como química do carbono? Vocês lembram disso quando vocês estudaram química orgânica? Que a química orgânica ela é chamada de química do carbono. Lembram? Sim ou não? Sim. Sim, prof. Pois é. Então, a química orgânica ela é a química do carbono. Logo, a química inorgânica, né? A Alanis pergunta, vamos ver. Professora, por que os animais têm mais proteínas do que os vegetais? Bem, simplesmente é a composição celular. Por exemplo, os animais, a gente tem a musculatura. A nossa musculatura ela é composta basicamente por proteínas. E, obviamente, as nossas células musculares elas são compostas principalmente por proteínas, e as plantas não possuem, né? Então, por essa grande quantidade, por conta das células musculares, principalmente, a gente tem maior quantidade de proteína, né? Por causa dos músculos, que os vegetais não têm. Por outro lado, eles têm mais carboidratos, naturalmente, por conta da parede celular, que é de celulose, que nós não temos. Isso são valores médios, tá, gente? Ah, mas o fulano é gordinho, tem mais lipídios e tudo, mas isso daí varia, né? Como eu falei. E então, as substâncias inorgânicas, elas são substâncias, são formadas por moléculas pequenas, moléculas mais simples, que têm poucos átomos. Então, são moléculas menores, certo? Menos complexas, porque elas são pequenas, certo? No entanto, o rendimento energético ele é muito menor do que dos orgânicos. Então, tem um baixo rendimento energético. E são moléculas que a gente pode encontrar livres no mundo mineral. Por exemplo, o cálcio, a gente pode encontrar livre no mundo mineral, certo? Enquanto que as substâncias orgânicas, elas são são moléculas maiores, mais complexas e, obviamente, elas são mais ricas em energia, certo? E elas são obtidas como resultado da atividade metabólica da célula. Por exemplo, as proteínas são sintetizadas pela célula, lipídios são sintetizados pela célula. Então, as substâncias orgânicas, elas têm como componente básico, o elemento químico principal, o carbono, certo? Esse professor tortura, isso é bullying, na verdade, Isa. Uma vez o professor me usou de exemplo e disse que, por eu ter muitos lipídios, se eu levasse uma pancada, eu ficaria de boa. Não, ele não me deu uma pancada para testar. E eu também não vou poder, porque é virtual, na verdade, né? Ele fez bullying contigo. Se ele fez, eu vou fazer também. Então, quando eu vou precisar de exemplo, eu vou também usar. Então,
Não, não vou, porque eu sou politicamente correta, na verdade. E porque está sendo gravada a aula, porque se não tivesse eu poderia utilizar, entendeu? Então vocês podem usar como uma prova contra mim. Então não vou fazer isso. Só um pouquinho, mas na próxima aula, talvez. Ó, vocês gostam disso. Teve uma aluna que fez 5 vezes de biologia celular. Não posso citar nomes, não me torturem. Mas tem gente que fez 5 vezes a disciplina e me ama, na verdade. Sei que o pessoal reprova e depois me ama, não entendo isso. Na verdade. É porque acho que ela me amava e queria ficar fazendo todo o tempo a minha disciplina. Tudo bem também, nada a ver. Então, as substâncias orgânicas, como eu falei, elas têm o carbono, tá? Na sua composição. Olha a Isa. Já que é ponto garantido para a Isa, tá, gente? Tá anotado bem aqui. Então, a gente tem dentre as substâncias orgânicas, a gente tem carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, a gente vai ver cada um desses. Tá? Bem, considerando os componentes químicos, a gente tem moléculas menores, que são as micromoléculas, certo? Essas micromoléculas, né, são chamadas de monômeros. E tem as macromoléculas, que são chamadas de polímeros. Por exemplo, olha, vocês estão falando, pode me bater agora, porque todo mundo está falando daquela série, como é Round 6, né? Round 5, Round 6, sei lá. Todo mundo tá falando dessa série e eu fui assistir ontem o primeiro episódio. Não assisti tudo porque eu fiquei com sono, né? Vamos prestar atenção que vocês estão me distraindo. Agora que vocês já me distraíram, eu vou falar. E aí eu tava fui ver essa série, né? Que todo mundo falando do povo morrendo. Mas eu só vi no início ainda, não vi tudo. Só vi o início lá quando o pessoal acorda no negócio. E aí agora vocês falaram, A senhora gosta de spoiler? Não, não faz, né? Não fala spoiler. Eu gosto de Ah, falar. tá bom então. Não, eu pergunto porque eu gosto de spoiler. Eu gosto que vocês me falem, né? Eu gosto de falar, na verdade. Eu adoro filme de terror, essas coisas, mas eu vi que não é de terror, na verdade. Eu adoro terror e suspense. E aí eu comecei, agora vocês falaram assim, pode me bater e me dar ponta. Aí eu lembrei do cara, né, lá que ele apanha lá para ganhar dinheiro. Vocês querem apanhar para ganhar ponto, a que ponto nós chegamos pelo ponto? Era, meu Deus do céu, gente. Vocês são terríveis. Era só isso mesmo que eu queria falar. Por isso que eu me dispersei, mas isso foi culpa de vocês, não foi minha, na verdade. Então vamos continuar. O que eu estava falando mesmo, só para ver se vocês estavam prestando atenção. Monômeros e polímeros. Eu não me disperso, né? Tem professor que se distrai, não gosto que o aluno chegue atrasado porque ele bate na porta, porque ele entra e eu me disperso. Porque ele entra e fica entrando na sala, eu não me disperso. Eu me disperso, mas depois eu volto, sou pessoa focada. Então, a gente estava falando de monômeros e polímeros. Vocês lembram de micromoléculas e macromoléculas? E eu falei que, por exemplo, olha, aqui em cima a gente tem as micromoléculas. E essas micromoléculas, elas se unem para formar as macromoléculas. Essas micromoléculas aqui a gente chama de monômeros, são mais simples. E essas aqui são os polímeros, que são maiores. Ou seja, por exemplo, os aminoácidos são monômeros que se unem, esses monômeros, para formar os polímeros, que são as proteínas. Assim como os monossacarídeos são monômeros que se unem para formar polímeros, que são lá os polissacarídeos ou disacarídeos. Então, essas moléculas são menores, olha, elas se unem para formar as moléculas maiores. Então, os monômeros que formam as proteínas são os aminoácidos. As proteínas são formadas por várias micromoléculas que são lá os aminoácidos, certo? Os nucleotídeos se unem para formar os ácidos nucleicos. Isso ocorre com as moléculas, com os compostos orgânicos, porque eles são moléculas maiores, moléculas mais complexas, certo? Entenderam, gente? Deixa eu falar. Aí, quando eu for falar lá de compostos orgânicos, eu vou falar, olha, os monômeros das proteínas são os aminoácidos. Os aminoácidos se unem por ligações peptídicas, vão formar as proteínas. Eu vou falar isso aí para vocês.
entendeu? Então, as moléculas menores se unem para formar as maiores. Assim como no processo de digestão, né, quando a gente tem uma macromolécula, ela se quebra em moléculas menores, para serem, então, absorvidas, tá? Então, vamos falar dos sais minerais, que são compostos inorgânicos. Os sais minerais, lembrem naquele gráfico lá no início, que nós falamos que os sais minerais, eles correspondem a cerca de 1% da composição da célula. E a função dos sais minerais, eles atuam como reguladores da atividade celular, tá? Então, eles atuam em várias reações químicas e regulam a atividade celular, tá? E a gente pode encontrar, como eu falei, os sais minerais livres lá no meio mineral. Sendo que esses sais minerais, eles podem ser solúveis ou insolúveis em água. Exemplo, aqui é exemplo, cloreto de sódio. O sal de cozinha, cloreto de sódio, lembra? Cloreto de sódio, sal de cozinha, o que que acontece? Quando você coloca na água, o que que acontece? Ele se dissolve, porque ele é solúvel em água. Então, olha, você vê bem aqui o cloreto de sódio, coloca na água e divide o sódio, né, que é o Na+, e o cloro, que é o Cl-. E aí, então, ele se dissolve na água, o cloreto de sódio se dissolve na água e forma esses íons. Então, essa forma que pode ser dissolvida em água é chamada de forma iônica, porque você pega o cloreto de sódio e ele se transforma em íons. Sódio e cloreto, né? Sódio e o cloro. Então, nessa forma solúvel é sob forma de íons. Esses íons são esses sais minerais solúveis em água. Entenderam? Então, essa forma de íons, essa forma iônica, são os sais minerais que são solúveis em água. E dessa forma, de íons, eles desempenham papéis importantes na regulando as atividades, as reações químicas celulares. Entenderam? É a forma iônica, que é a forma que é solúvel em água. Lembrem lá do cloreto de sódio. Ok? Demonstrem alguma reação, por favor. Ok, professora, estamos aqui. Estão aí. Beleza. E da forma imobilizada, são solúveis em água. Por exemplo, são os que são insolúveis em água. Por exemplo, lá os ossos. Imagine se a gente tivesse sei lá, alguma lesão e tivesse. Imagine se você entrasse na água e a tua musculatura, os teus ossos se desfizessem na água, fossem solúveis em água. Imaginem que o que é formado por sais minerais imobilizados que são insolúveis em água. Carapaça de algas, certo? Imaginem, as algas vivem na água, né? E aí, esses sais que compõem são imobilizados. Por exemplo, o exoesqueleto, né, a carapaça de alguns insetos, os cascos de animais, ossos, chifres, conchas. Então, todos esses elementos são formados por sais minerais. E são sais minerais que estão na forma imobilizada, ou seja, que são insolúveis em água. Imagine, né? Se o chifre, você fosse mergulhasse e o chifre se dissolvesse. Seria mais fácil a vida de todo mundo, né? Não teríamos chifres no mundo porque a água dissolveria, mas não é tão fácil assim. Porque os sais minerais, eles são insolúveis em água. Então, cada um com seus problemas. Cada um com seus chifres. Aliás, vocês sabem a diferença de chifres e cornos? Aliás, existe diferença entre chifres e cornos? Isso é muito importante para a nossa vida. Existe ou não existe? Professora, não sei a diferença. Pois é, gente. Existe diferença entre chifres e cornos. Os chifres, eles são estruturas, são estruturas ósseas, certo? São formadas por sais minerais. Os chifres, eles estão vinculados aos ossos do nossa. Então, os chifres, eles estão inseridos no crânio, certo?
alguns animais, eles trocam os chifres e tudo mais. Os cornos, eles já são formados por estruturas de queratina. São tipo pelos modificados ao longo do processo evolutivo. São formados queratina, são estruturas queratinizadas. Os chifres são estruturas mineralizadas. E os cornos são estruturas queratinizadas. Os bovinos, por exemplo, eles têm cornos, que são estruturas formadas por queratina. Sempre quando faz a descorna, aquele cheiro, lembra que tem aquele cheiro que a gente fala, tá um cheiro de chifre queimado? Já ouviram esse cheiro? Um cheiro de chifre queimado. É um cheiro de queratina, igual quando queima o cabelo. Quando queima o cabelo, que o pessoal que faz chapinha aí, né? Queima. Então, isso é formado por queratina. Os cornos são como se fossem pelos modificados evolutivamente, beleza. E os chifres não, os chifres são estruturas ósseas, estruturas mineralizadas. Então, a composição de chifres e cornos são diferentes, certo? Onde que eu falo isso toda vez que a minha irmã faz, quando a gente sai do sol. Só quando tem os pelos queimados, cheiro de chifre queimado, cheiro de queratina, de pelo, essas coisas. Então, esses são cornos, né? Os chifres são estruturas ósseas, estruturas mineralizadas. Certo? Só um minutinho, gente. Tô falando aqui que eu tô falando aqui que eu tô falando que eu já tô na FAB, né? De que as mentiras que toda mapaense conta, já estou na FAB. É isso que eu vou dizer, que estou chegando perto da FAB. Espero que não vejam a aula. Eu estou finalizando aqui. Eu tenho aquela reunião lá que eu falei para vocês, né? Então, aí vocês ficam fazendo eu falar de chifre, de corno, essas coisas. Olha, eu disse que eu tô tomando banho. Eu tomando banho dizendo que tô chegando. Sempre a gente tem que dizer tá uma coisa a mais, né? Tô saindo de casa, tá tomando banho. Tô aqui, eu moro na JK, eu digo que eu tô aqui na FAB, eu ainda tô no Marco Zero. Vai ser normal. Então, entenderam que são os sais minerais na forma iônica e na forma imobilizada? Na forma iônica, são solúveis em água. Então, o sal ele se dissolve em água e forma os íons, certo? Como o cloreto de sódio. Na forma imobilizada, a gente tem os chifres, as conchas, as carapaças das algas, cascos. Então, são estruturas que na água não vão dissolver. Lembre do chifre, que o chifre não dissolve na água, né? Infelizmente. E aí, nós temos outros elementos minerais, que eu vou destacar alguns principais para vocês e as funções. Por exemplo, o fósforo. O fósforo é importante para o fornecimento de energia para a célula. Por exemplo, a principal forma de energia na célula é o ATP. O ATP é a adenosina trifosfato. Então, eu tenho um fosfato e, aliás, eu tenho adenosina e 3 radicais fosfato, certo? E a quebra desse radical fosfato, a liberação desse radical fosfato, faz com que haja a liberação de energia. Tá? Então, uma fonte energética para a célula. O potássio também é muito importante para a questão do impulso nervoso, a questão da bomba de sódio e potássio. Certo? Para participar do processo de excreção a nível renal, então, o potássio é muito importante nessa regulação hidroeletrolítica do corpo. Bonita essa palavra, hidroeletrolítica, né? A regulação de água e de sais. A gente fala de regulação hidroeletrolítica, para a gente falar bonito. Vocês têm que falar bonito, vocês vão ser biólogo, de biólogo tem que falar bonito, falar complexo, que aí ninguém entende. Aí vocês falam bonito, ninguém entende. Vocês falam ativação das enzimas glicolíticas, e aí ninguém vai entender. Aí vocês falam só para ficar bonito, e depois vocês explicam e falam a grosso modo, para vocês parecerem, para ficar bonito, e vocês parecerem, para a gente parecer inteligente. E aí vocês colocam óculos assim, olha, igual eu, aí fica melhor ainda, dá uma maior credibilidade, entendeu? E aí, tem também o magnésio, né? O magnésio, ele também é um elemento mineral que ele atua, a gente diz que ele atua como um cofator
para várias enzimas. O que é um cofator? Ele, tipo, ativa uma enzima. Então, a gente diz que ele é um cofator. Então, várias enzimas que estimulam a bomba de sódio e potássio, que estimulam a questão da quebra da glicose. Então, é só para mostrar para vocês, aqui eu tirei alguns exemplos de elementos minerais que atuam na regulação dessas dessas reações químicas celulares, nas regulações das reações das células. Tá? O cálcio, né? O cálcio ele é um elemento que estimula o crescimento celular, da parede celular, da membrana plasmática, além de formar algumas estruturas, que a gente vai falar um pouquinho à frente. E o ferro, né? Que ele é necessário para alguns pigmentos celulares, como, por exemplo, a hemoglobina, que dá o pigmento vermelho ao sangue, né? Por isso que o sangue, ele tem aquele gosto de ferro, né? Todo mundo já sentiu o gosto de sangue na boca, apesar de ninguém ser vampiro, mas a gente sabe que o sangue, ele tem aquele gosto de ferrugem, de ferro, né? Não que a gente tenha comido ferro também, mas, enfim, vocês entenderam. E aqui tem os íons, né? A gente tem os íons. O íon cálcio, ele participa da formação do tecido ósseo, do esqueleto, né? No processo de contração muscular, no processo de coagulação sanguínea, ele é um dos elementos da cascata de coagulação sanguínea. O magnésio compõe a clorofila, né, que auxilia no processo da fotossíntese. O íon fosfato, como eu já falei lá no fósforo, que ele é um componente da molécula de ATP, que é a principal fornecedora de energia para a célula. O íon fluoreto participa na formação das cáries. O íon zinco também, ele compõe ele é um cofator para algumas enzimas. Gente, tem algum health nurse, algum enfermeiro humano que está entrando aqui será que é um gemidão, alguma coisa assim? Estão tentando entrar, gente. Que estão invadindo agora a sala, botando funk, eu vou aceitar. Uma enfermeira que está entrando, nurse, não sei o quê, vou aceitar. Não sei se é fake. E aí, o íon ferro, como eu falei para vocês, né, que compõe a hemoglobina, tem o íon iodeto, que compõe lá os hormônios T3, os hormônios da tireoide, né? O íon sódio, né, que além da bomba lá de sódio, o íon sódio e potássio, tanto da questão da contração muscular, da questão da bomba de sódio e potássio, a passagem dos estímulos nervosos, que podem acontecer. Certo? E aí, a aula de hoje, a gente encerra bem aqui com que o próximo componente que a gente vai falar, que é um componente inorgânico também, que é a água, certo? Então, a gente lembra que na próxima aula a gente vai dar continuidade aos elementos inorgânicos, falando da água, uma vez que a gente já acabou de falar dos sais minerais. E, em seguida, vamos começar a falar dos componentes orgânicos. Tá bem, gente? Alguma pergunta com relação aos sais minerais?